Olá, meus estudantes, bom dia ou boa tarde para quem já almoçou. Pessoal, antes de começar a nossa aula assíncrona, nossa segunda aula, eu quero pedir que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, que vocês ativem lá o nosso sininho de notificações e dê seu like ou seu dislike. Lembrando, galera, que as críticas, tanto as críticas, as sugestões, elas podem ser feitas aqui nos comentários dos vídeos no YouTube, ou se vocês preferirem, elas podem ser feitas de modo anônimo, acessando o formulário do Moodle. Mas lembre-se que toda crítica é para o aprimoramento das aulas ou do docente, e que elas são muito bem-vindas. Então vamos lá, pessoal. A nossa aula síncrona de hoje é sobre características da ordem Acari. Lembrando que além desta aula, a gente vai ter mais duas aulas síncronas sobre ácaro, e isso devido à importância que esses indivíduos, que esse grupo tem para a agricultura. Pessoal, relembrando, os ácaros pertencem ao filo Artrópoda, subfilo Chelicerata, classe Arachnida, ordem Acari. Pessoal, à luz do conhecimento atual, nós temos em torno de 55 mil espécies descritas, agrupadas em diferentes famílias, que por sua vez englobam gêneros e subgêneros. Embora nós tenhamos 55 mil espécies descritas, existem estimativas de que existam entre meio milhão a 1 milhão de espécies a serem descobertas ainda. Pessoal, esses indivíduos, os ácaros, apresentam um hábito alimentar muito diversificado e a gente vai conversar sobre isso ao longo dessa nossa conversa. Galera, os ácaros, eles vêm sendo estudados por séculos. Há muito e muito tempo atrás, a gente já encontra literatura falando sobre ácaros. Para vocês terem uma ideia, eles já são mencionados em papiros egípcios com aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. E Aristóteles, foi ele quem descreveu ácaros como parasitas de gafanhotos, além de ser pressionado por vários outros pensadores, como Aristófanes, Hipócrates, Plínio. Então, todos esses pensadores, na época deles, fizeram em algum momento em seus textos referências aos ácaros. Entretanto, pessoal, a primeira pessoa a usar a palavra ácaro foi o grego, esse grego Aristóteles, se referindo a eles como ácari, que quer dizer sem cabeça. Aí esse termo ácari, ou mite, como vem sendo usado, ele começou a ser efetivamente empregado para tratar de ácaros lá por volta de 1650. A gente vai conversar sobre isso quando Linneu usou o nome genérico ácaros, lá na primeira edição do Sistema Naturae. A gente vai falar sobre essa primeira edição em aulas futuras. Entretanto, pessoal, embora Aristóteles tenha mencionado o ácaro, ele já começasse a ser empregado por Linneu, o termo ele foi oficialmente estabelecido em 1778 para representar todos os organismos conhecidos que englobam tanto ácaros quanto carrapatos. Pessoal, os ácaros são indivíduos pequenos, com tamanho oscilando entre 0,25 e 0,75 milímetros. Entretanto, existem algumas exceções, como por exemplo, ácaros do gênero Demodex, que abrangem os parasitas humanos. Logo vamos falar um pouquinho mais sobre eles também, que são menores do que 0,25 milímetros. E também temos ácaros que são maiores do que 0,75 milímetros. Um destaque para essa famíliazinha aqui, pessoal, família Teumbididae, que apresenta os maiores ácaros do mundo. Então, vocês observem que nós temos uma variação de tamanho muito grande dentro do grupo Acari. Pessoal, com relação à morfologia, a gente já conversou na aula anterior que a classe Arachnida
ela é caracterizada por ter o corpo dividido em 2 segmentos, ou 2 tagmas, 2 regiões. O prossoma, que é a região anterior, e o pistossoma, que é a região posterior, também conhecido como cefalotórax e abdômen. Cefalotórax e abdômen. Então a gente já sabe, já tem uma noção disso, tá? E no caso dos ácaros, a grande maioria deles, ela se difere dos demais aracnídeos exatamente pela ausência da subdivisão do corpo em tagmas. Então, o que nós temos aqui dentro da ordem Acari? Nós temos o gnatossoma, que abrange o aparelho bucal, no caso quelíceras e palpos, e nós temos o idiossoma, que ele abrange todo o corpo do ácaro. Nós não encontramos uma divisão distinta aqui. Essa divisão propodossoma, ele abrange o primeiro e segundo par de pernas, metapodossoma, o terceiro e o quarto par de pernas, e posteriormente nós temos o pistossoma, pessoal, que talvez corresponderia à região do abdômen. Mas como não existe uma definição entre diferentes tagmas, tudo isso se chama idiossoma. Ok? Uma outra situação que é bem interessante. Os ácaros, eles apresentam diferentes morfologias, diferentes características morfológicas, que são bem importantes do ponto de vista de auxílio na identificação mais grosseira dos diferentes grupos. Observando, a gente pode eventualmente ter uma noção de qual indivíduo nós estamos trabalhando, se é uma praga, se é um parasita, se é um predador. Então, assim, para quem tiver curiosidade, eu recomendo que acesse esse link aqui, pessoal. Ele é bem interessante. Ele vai conduzir vocês aqui para essa janela, onde os autores agrupam diversos tipos de ácaro. Então, a intenção é auxiliar na identificação desses indivíduos. E por que isso aqui é interessante, pessoal? Hoje nós temos uma falta, uma carência muito grande de taxonomistas, de pessoas que identificam não só ácaros, mas insetos também. Para vocês terem uma ideia, às vezes indivíduos muito parecidos, eles apresentam hábitos alimentares, de biologia absurdamente distintos. Então, por isso, pessoal, essas tipos de chave elas são muito importantes, porque nós temos poucos profissionais e esses profissionais normalmente estão sobrecarregados de serviço. Então, eu acho interessante que vocês deem uma brincada, acessem, manipulem essas chaves, que elas podem ser importantes ao longo da nossa vida profissional como engenheiros agrônomos. Então façam essa atividade e aproveitem e deem uma olhada na morfologia do corpo desses indivíduos. O que mais que nós temos, pessoal, com relação à biologia, tá? O tipo de reprodução mais comum em ácaros é a fertilização da fêmea pelo macho, tá? Essa fertilização ela pode ser de modo direto ou indireto, pela transferência do esperma do macho para a fêmea. Então, olha que interessante. Uma vez que a fêmea é fertilizada, ela vai colocar ovos, e desses ovos vão eclodir imaturos, que nós chamamos de larva, protoninfa e deuteroninfa. Mas olha que interessante. O primeiro estágio, que são as larvas, olha só quantos pares de perna ela tem. 1 par, 2 pares, 3 pares. Só a partir de protoninfa é que ela desenvolve mais um par de pernas. Tá? Tranquilinho? Então, assim, como a gente estava falando,
que essa fertilização ela pode ser de modo direto ou indireto da transferência do esperma do macho para a fêmea. Uma das situações de fertilização comuns é a transferência indireta. Então, isso aqui é título de curiosidade. Os machos eles colocam os espermatozoides em um receptáculo, em uma estrutura que nós chamamos de espermatóforos. E depositam essas estruturas no ambiente. A fêmea, aqui nós temos um espermatóforo, aqui nós temos um macho que acabou de produzir esse espermatóforo. As fêmeas encontram esse espermatóforo e o recolhem através de uma estrutura chamada oosporo. Tá? Então essa é uma das formas indiretas. E a forma direta, na transferência direta dos espermatozoides, o macho fertiliza a fêmea sem o emprego de espermatóforos. Suavezinho? Pessoal, olha só a biologia. Esse aqui, ó, Amblioma cajaense, a gente chama de carrapato estrela. Ele é transmissor de uma doença muito séria que é a febre maculosa. Então, olha só, machos e fêmeas, macho fecunda a fêmea. Olha a quantidade de ovos que esses indivíduos possuem. Dos ovos vai eclodir uma larva, nós temos as ninfas até gerar o adulto. E assim se inicia o ciclo. Olha que interessante aqui, pessoal. Numa mesma folha, num mesmo espaço, diferentes estágios de desenvolvimento. Adulto, uma ninfa e ovos. Por que você que é uma ninfa? Um par de pernas, dois pares de pernas, três pares de pernas. Suavezinho? Então acreditem, pessoal, ácaros adultos têm 4 pares de pernas inseridas aqui no idiossoma, enquanto indivíduos de primeiro maturos, as ninfas apresentam apenas 3 pares de pernas. Tá? Então assim, ó, ácaro adulto, primeiro par de pernas, segundo par de pernas, terceiro par de pernas, quarto par de pernas, todos inseridos no idiossoma. E tem uma outra situação interessante que é o gnatossoma. Ele é formado aqui, ó, por 2 pares de apêndices. Nós temos os palpos e as quelíceras. E acreditem em mim, pessoal, essas quelíceras, elas possuem uma variedade morfológica bem interessante, e essa morfologia está associada aos diferentes hábitos alimentares apresentados por ácaros. Então, olha só, dentre as formas de quelíceras que ocorrem em ácaros, essas aqui em forma de quela, uma pinça, elas são as menos evoluídas. Essas quelíceras aqui, pessoal, elas possuem um dígito fixo e um dígito móvel. E elas estão localizadas aqui, pessoal, no gnatossoma. Tranquilo, galera? Então, olha só. Em algumas espécies de ácaro, o dígito fixo ele tornou-se rudimentar. Possivelmente veio sofrendo um processo de atrofiamento. Enquanto o dígito móvel ele pode se transformar ou se transformou em estruturas em formas de lâminas ou estiletes, que são adaptados para perfuração, por exemplo, de estruturas vegetais, como é o caso de ácaros fitófagos. De boa? Então observem que conforme o hábito alimentar do inseto, nós temos um tipo de quelícera. Nós temos indivíduos fitófagos, onde a quelícera se adaptou, apresenta uma forma de estilete, adaptada para perfuração. Nós temos ácaros predadores,
Aqui no 2B, onde a quelícera é adaptada para aprisionamento. Ácaro predador também é adaptada para aprisionamento. E ácaros parasitas. Então, as quelíceras funcionam ou elas são adaptadas ao hábito alimentar do indivíduo. Vou pegar um exemplo bem legal para vocês. Olha esse ácaro aqui. Quem é esse mocinho? O nome dele ele é do gênero Varroa. Varroa destructor. Então, ele está parasitando uma pupa de abelha. Logo, logo, vocês vão saber o que é pupa. Mas é um estágio onde esse indivíduo está sofrendo metamorfoses e saindo da fase imatura para se transformar em um adulto. Esses ácaros eles não apresentam dígito fixo e dígito móvel. As quelíceras, pessoal, elas perderam aquele dígito fixo, tá? Enquanto esse dígito móvel ele sofreu alterações, tornando-se mais alongado, mais fino, e ele auxilia o ácaro na perfuração do tegumento da abelha e na alimentação da hemolinfa desse inseto. Lembram que hemolinfa do sistema circulatório aberto corresponde ao sangue do indivíduo, do inseto. Então ele se alimenta desse indivíduo aqui e ele tem acesso a essa hemolinfa pela perfuração do exoesqueleto por meio das quelíceras alongadas e finas. Olha aqui outro exemplo interessante aqui, ó. Esse senhor aqui é uma das principais pragas de culturas. A gente chama ele de ácaro rajado, por conta dessas duas manchas. Ele pertence, pessoal, ele é um tetraniquídeo, o gênero Tetranicus, que é um grupo que faz teias. E no caso desses ácaros aqui, ó, as quelíceras também sofreram adaptações. Nós não temos dígitos fixos e dígitos móveis. Elas se adaptaram, tornando elas aptas à perfuração de tecidos foliares para a alimentação. Então, olha só que interessante, pessoal. As quelíceras apresentam forma de estilete e elas são adaptadas para perfuração de células e alimentação de células vegetais e alimentação desse conteúdo. Então, olha que interessante aqui, pessoal. Aqui um ácaro fitófago com a sua quelícera introduzida em um estômato de uma folha, de uma espécie de um gênero de eucalipto. E ele está se alimentando desse conteúdo celular por meio do rompimento dessas membranas celulares. Tranquilo? E olha que interessante como as quelíceras elas se diferenciam. Olha um ácaro predador. As quelíceras apresentam estruturas para retenção de indivíduos. Nós temos um dígito fixo e um dígito móvel adaptado para apreensão, retenção, dilaceração, captura das suas presas. Olha como diferenciam as quelíceras em função do hábito alimentar do indivíduo. E com relação a parasitas, Alex, como é que funciona? Olha que interessante aqui, ó. Nós temos os palpos, aqui nós temos as quelíceras, vendo pela região dorsal desses indivíduos. Entretanto, quando eu olho pela região ventral, tem mais uma estrutura. E essa estrutura nós chamamos de hipostômio. Então, esse hipostômio, pessoal, nada mais é do que uma peça ventral onde elas estão inseridos um monte de dentículos, olha só, e eles têm uma função de fixação no hospedeiro, tá? Então aqui nós temos as quelíceras e o hipostômio com a função de fixação. Uma vez que ele penetra o tegumento, ele
Com a quelícera ele abre uma galeria e se fixa no hospedeiro por meio do hipostômio e se alimenta do sangue desse hospedeiro. Como é que funciona isso? Pessoal, é uma coisa mais ou menos assim. Vamos ver se dá To certo. grow into an adult, it needs one blood meal, a big one. The front of its body is all mouth. It digs into us using two sets Olha of que hooks. interessante, The hooks rompendo o wriggle tegumento into the skin. com as quelíceras. They pull our flesh out of the way and push in this mouth part, the hypostome. Those hooks anchor the tick to us Enquanto for as the long haul, quelíceras like vão mini penetrando, harpoons. o While the hipostômio speedy vai se mosquito digs fixando. in, sucks our blood, and splits, all within seconds. A tick nymph stays on for days. 3 days if we don't find it before then. Tranquilo, percebam, leva até Compounds 3 in their dias saliva help blood pool under the surface of our começar a se skin. alimentar The do nymph sips hospedeiro. it through its mouth parts, like drinking from a straw. Tranquilo, pessoal. Então eles levam um tempo até se alimentarem do hospedeiro. Eles colocaram aquele pernilongo ali para mostrar que o pernilongo ele consegue se alimentar de um hospedeiro em poucos segundos, enquanto o ácaro leva horas, podendo atingir até 72 horas. Então, observem a diferenciação das quelíceras entre predadores, fitófagos e parasitas. Faz sentido, pessoal? Mas não esquentem que a gente vai discutir muito mais sobre isso nas próximas 2 aulas. Entretanto, pessoal, o que mais nós temos aqui? Hábito alimentar, varroa destructor, colocando ácaro, já mencionei para vocês. Eles se alimentam de hemolinfa. Entretanto, além de se alimentar de hemolinfa, eles têm um problema que são transmissores de doenças que podem comprometer o desenvolvimento das abelhas. Por exemplo, aqui é um vírus que deforma a asa. Pessoal, uma abelha com essas características aqui, ela é inútil para a colônia, porque ela não tem a habilidade de fazer forrageamento. O que mais que nós temos? Hábito alimentar. Os vídeos que se alimentam de sangue, como os carrapato estrela, a Amblioma cajaensis, que é uma importante praga para animais, e também é vetor de doenças. Hábito alimentar. Nós temos ácaros fitófagos, que se alimentam pela ruptura das células das plantas. Células mortas apresentam esse clareamento aqui, pessoal. Nós chamamos de clorose. Gente, com relação a isso, a gente vai ter uma aula, não vou fazer spoiler, a gente vai ter uma aula só sobre diferentes tipos de lesões causadas por ácaros em plantas, ácaros fitófagos. Aguardem as próximas aulas. Olha só, pessoal, as cloroses aqui, ó, características de ácaro em soja. Então, olha só, ácaros fitófagos, temos ácaros predadores, também temos ácaros que se alimentam de nematóides, ácaros que se alimentam de fungos, fungívoros ou micófagos, temos ácaros que são saprófitas, que nem, por exemplo, os 2 gêneros de Dermodex, que são parasitas humanos, né? Dermodex folliculorum e Dermodex brevis. A gente vai conversar sobre eles também mais para frente. Ácaros predadores. Pessoal, ácaros predadores, aqui nós temos 2 ácaros do gênero Noseus se alimentando de Tetranicus urtici. E hoje em dia, pessoal, é uma área que está crescendo bastante a nível de controle biológico no Brasil. É o emprego de predadores, parasitoides, fungos entomopatogênicos, no controle de pragas de importância agrícola, com destaque para os ácaros. E nesse sentido, pessoal, a principal família de ácaros predadores que nós temos é a família Phytoseidae, com várias espécies sendo utilizadas em programas de controle biológico. Mas nós temos outras famílias que apresentam potencial, apresentam algumas espécies que podem ser utilizadas como agentes de controle biológico. Pessoal, nesse sentido aqui, só um exemplozinho prático de um ácaro predador.
controlando um inseto, trips. Vocês já sabem que esses indivíduos são extremamente pequenos, podem atingir 0,25 milímetros ou até menores. Então o que acontece? Olha esse senhor aqui, ó. Ele está com um turboatomizador ligado. Esse turboatomizador está jogando uma faixa de ar. E esse senhor aqui está jogando esse ácaro nessa faixa de ar. Os ácaros são levados por esse ar em movimento e acabam se depositando nas folhas dessas palmeiras. E aqui nessas folhas eles vão começar a fazer a predação de uma praga. No caso aqui é um trips, que a gente vai conversar sobre eles em aulas futuras. Para vocês terem uma ideia de como é interessante isso, pessoal, eu trouxe um exemplo bem da nossa realidade. Aqui ó, é o departamento de fitotecnia. E até o ano passado, nós tínhamos aqui bem na frente do departamento um pé de amora. Aí o menino, um estudante, um acadêmico, chamado Luiz Fernando Gonçalves Anfelini, ele fez um experimento. O que ele fez? Ele começou a fazer coleta de ácaros nessas amoreiras. E o que ele encontrou? Pessoal, ele coletou 334 ácaros pertencentes a 3 famílias. Então vamos lá. 8 espécies, todas elas pertencentes ao gênero Phytoceide. Lembrando que isso é uma família de predadores. 2 espécies pertencendo à família Tetranychide, que é uma família normalmente de ácaros fitófagos. E uma espécie pertencente à família Acaride, que também é uma família de ácaros fitófagos. Então percebam, pessoal, 80% desses ácaros aqui estavam associados a uma família de predadores. Então, embora ocorressem muitos ácaros nessa planta, essa seria uma planta que não sofreria danos em virtude do potencial de controle biológico exercido por essa família sobre as demais. Galera, com relação à nossa aula prática, só para vocês saberem, se ela fosse efetivamente ocorrer, se nós estivéssemos em um período normal, nós coletaríamos plantas dentro do CCA, com destaque para o engazeiro. Essas folhas seriam transportadas ao laboratório e nós faríamos a visualização de diferentes fases de desenvolvimento de ácaros, desde adultos, ninfas, ovos e eventualmente mais de uma espécie, que nem no caso aqui, nós temos uma espécie, temos 2 espécies de ácaros, com destaque para predadores. Tranquilo? Então seria uma coisa mais ou menos assim que nós veríamos. Deixa eu ver. Deixa eu pegar o videozinho aqui, se eu consigo acessar o vídeo. Não estou conseguindo acessar, pessoal. Eu vou postar esse vídeo no Moodle posteriormente. Mas o que nós veríamos pelo microscópio e estereoscópio seria uma folha assim e diferentes indivíduos se locomovendo sobre essa folha e diferentes fases de desenvolvimento. Tranquilo? Além disso, nós também veríamos lâminas dos ácaros, tanto do Varroa destructor, como de outros grupos de ácaros de importância agrícola, ou como pragas de plantas, ou como seus predadores. Galera, as referências de hoje são esses 2 livros, ambos estão disponíveis para vocês. Então nós temos Ácaros de Importância Agrícola, do professor Carlos Flashman, e também temos um livro da Marjorie, bem interessante, recomendo a leitura. E como atividade avaliativa, redigir um texto de autoria própria, com aproximadamente 4 páginas, sobre a importância dos ácaros para a agricultura. Tá? Pessoal, sem essa de Ctrl+C, Ctrl+V. Os textos eles são lidos, não é interessante a gente identificar
plágio, tá? Após feito esse texto, enviar para o e-mail entomologiaufsc@gmail.com. Tranquilo, galera? Lembrando aos senhores que as dúvidas elas podem ser tiradas nos momentos das aulas práticas, ou na quinta-feira, das 13h30 até as 17 horas. Tranquilo? Ou pode ser enviado por e-mail também, entomologia@ufsc@gmail.com, ou postado no Moodle. Galera, hoje seria isso. Uma boa semana para nós e até mais. Repetindo, não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube e dar o like ou seu dislike.